O Renascimento, capítulo 1. Boa noite a todos vocês, como estão? Hoje começa uma nova série no canal sobre o Renascimento, com 2 capítulos apenas e marca já a reentrée após um período de ausência, férias. Neste capítulo eu vou vos falar um pouco sobre o Renascimento e as suas fases. Fiquem para ver. Introdução ao Renascimento. Chamou-se Renascimento porque tornou a valorizar-se muito as alusões da Antiguidade Clássica que viraram para um abrandecimento da interferência do dogmatismo. Ou seja, as pessoas foram deixando de querer que a sua doutrina fosse aceita como verdade incontestável, sem provas e críticas prévias, e foram deixando também de crer que podem falar com o divino. O Renascimento aconteceu entre meados do século XIV e o fim do século XVI. O Renascimento descreve os seus efeitos mais notados nas artes, na filosofia e nas ciências, muito embora houvesse também modificações incontestáveis na cultura, sociedade, política e religião, e definindo a passagem do feudalismo para o capitalismo. O referido movimento ocorreu no início em Toscana, na Itália. Os seus centros principais eram na Florença e Siena, de onde se espalhou para o resto da Península Itálica e depois para todos os países da Europa Ocidental, motivado pelo aprofundamento da imprensa e pela distribuição de artistas e obras. As manifestações renascentistas também tiveram lugar em Inglaterra, França, Alemanha, Países Baixos e Península Ibérica. As fases do Renascimento. 300, século XIV. É a preparação para o Renascimento e é uma maravilha italiana na região de Toscana. Mas também verificou-se em vários centros, tais como Pisa, Siena, Veneza, Verona, Milão e Pádua. Uma humanização do pensamento e abandono do gótico. Na esmagadora maioria desses locais, os regimes do governo eram muito convencionais para deixar que a cultura mudasse radicalmente. Já em Florença houve o avanço intelectual, fazendo passar do modelo antigo ou medieval para o moderno. Mas, contudo, Florença começa a ser o centro só no fim do 300. 400, século XV. Depois de Florença ter encontrado sucesso no final do 300, fora perseguida pelo Ducado de Milão, deixa escapar algumas terras e todos os antigos associados, e ficou sem acesso ao mar. O 400 começou da pior maneira possível, com as tropas milanesas às portas de Florença. Depois de terem destruído a zona rural nos anos anteriores. Mas, de repente, em 1402, o novo surto de peste matou o seu general, Gian Galeazzo Visconti, e impossibilitou que a cidade tivesse o mesmo destino da maior parte do norte e noroeste da Itália, despoluteando uma reaparição do espírito referente ao interesse público. A partir dessa altura, os intelectuais e historiadores, baseados também no pensamento político de Platão, Plutarco e Aristóteles,
começaram a instituir e anunciar em público que o discurso de que Florença tinha revelado uma heroica resistência e se tornado o ex-libris da liberdade republicana, além de ser a mestra de toda a cultura italiana, denominada de Nova Atenas. Alta Renascença. A Alta Renascença cronologicamente abarca os anos finais do 400 e as primeiras décadas do 500, sendo demarcada aproximadamente pelas obras de maturidade de Leonardo da Vinci, a partir de 1480, e o saque de Roma em 1527. Nessa altura, a anteguarda artística e pensadora fora adotada por Roma, deixando Florença em segundo plano por causa principalmente da proteção que era dispensada às ciências e às artes por papas e das obras de renovação e decorações citadinas sob o objetivo de reanimar a arcaica capital imperial, inspirando-se no esplendor dos Césares, do qual os papas pensam que são os genuínos herdeiros. Em simultâneo, como sede do papado e plataforma das suas pretensões imperialistas, reafirma-se como sendo cabeça do mundo. Isso espalhou-se na criação de novas atividades sociais e simbólicas que remendavam as da antiguidade, como os grandes desfiles de congratulação, as festas públicas luxuosas, as cunhagens de medalhas, as peças teatrais grandiosas, cheias de figuras históricas, mitológicas e alegóricas. Roma até então não havia produzido grandes artistas renascentistas. E o classicismo havia sido ali metido através da presença temporária de artistas de outros lugares. Mas graças com a concentração de grandes mestres na cidade, com a ótima qualidade de Rafael, Michelangelo e Bramante, fundou-se uma dinâmica escola local, fazendo da cidade o mais abastado depósito de arte da Alta Renascença. O Cinquecento e o maneirismo italiano, século XVI. O Cinquecento é a fase final da Renascença. É quando o movimento modifica-se e espalha-se para outros países europeus. Em virtude de ter havido o saque de Roma de 1527 e a controvérsia da alçada papal pelos protestantes, a coerência política do continente mudou a sua contextura sociocultural. Foi afetada. A Itália sofreu as piores consequências, foi irrompida e assolada e deixava de ser o centro comercial da Europa, já que começaram a abrir novas rotas comerciais por causa dos descobrimentos. Todo este cenário mudava para pior, já que enfraqueceu a influência católica e sentimentos de preocupação, inseguridade e alienação que definiram o maneirismo. A nova arte, escultura, arquitetura que se realizou é inspirada na Oceania, onde se salientam nomes tais como Parmigianino, Jacopo Carucci, Pantorno, Jacopo Robusti, Tintoretto, Rosso Florentino,
Giorgio Vasari, Andrea Palladio, Agnolo Brosino, Domenico Beccafumi, Giacomo Vignola, Benvenuto Cellini, entre outros. Conseguiu estruturar e interpretar os seus sistemas de concordância e representação e os seus valores simbólicos em perfeitas e belas obras de arte. Espero que tenham gostado do vídeo. Subscrevam-se, deixem o vosso like, ativem o sininho das notificações e partilhem com os vossos amigos. Muito obrigada por verem até aqui. Até o próximo vídeo.